Bom dia, professor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Gente, alguém está me ouvindo aí? Tô te ouvindo. E aparecendo, eu tô também? Minha tela está compartilhada, eu tô aparecendo aí no cantinho, como é que tá? Sim, tá tudo certo. Tá, beleza, show de bola. O Rubão mudou aqui as configurações, agora eu não preciso mais deixar as pessoas entrarem, é isso? Não tô Alguém sabendo. sabe? Que eu saiba, Não? você tem que colocar alguém de co-host para pessoa admitir para você. Entendi. Não sei se eu fiz abobrinha aqui, mas a minha conta aí tá aparecendo como vetor, né? Curso vetor, estranho. Não sei o que eu fiz aqui, que não tá aparecendo para eu aprovar vocês, mas vamos indo, né? Depois eu falo com ele qualquer coisa. Pessoal que entrou aí por último, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. É o Breno que falou? Quem que falou agora? É o Manuel. Ah, Manuel, o rapaz novo, né? Eu te mandei mensagem, eu só não consegui te responder, mas eu queria te agradecer, viu? Ah, imagina, cara. Tá bem, assim, desesperador, mas logo passa.
Fica tranquilo, tá? Se você é um vestibulando e não tá desesperador, você é meio esquisito. Tem muita coisa, tá? Mas não tem como fugir, né? Infelizmente, vocês têm mesmo que, de fato, ver tudo isso. Não tem como fugir de ver tudo isso, tá bom? Com certeza. Mas fica tranquilo, todo vestibulando sente isso, você não é o único, então você não tá para trás de ninguém, tá bom? Fica tranquilo, pelo menos não por isso, tá bom? Valeu, professor. Imagina. Gente, vamos começar aqui. Já deu 10h40, né? É 10h20, né? Deu 10h20. Vou começar falando aqui, vamos relembrar, né, enquanto talvez entre mais alguém aí um pouquinho atrasado, o que a gente viu nas nossas últimas 3 aulas, né? Vimos primeiro produto cartesiano e relação binária, e aí tinha um tipo específico de relação binária que virava função, certo? Aí a gente tinha falado das especificações, né? Que todo mundo do domínio tinha que se associar a um único elemento do contradomínio. Não importava se era o mesmo elemento do contradomínio, né? Que 2 elementos do domínio se associavam, não tinha problema nenhum. E aí isso era o mais importante da nossa primeira aula. A nossa segunda aula falamos de domínio, contradomínio e imagem. Tem que ter clareza do que é cada uma dessas coisas. Que a imagem, o domínio são os x's, que sempre são usados. O contradomínio são os y's disponíveis e a imagem são os y's usados. Além disso, tem que ter clareza naquelas restrições do domínio. Que o denominador, quais são essas restrições? Eu queria que vocês me lembrassem aqui. Denominador tem que ser diferente de 0. E qual que é a outra restrição? São 2. Raiz não negativa. O radicando, quem está dentro da raiz não pode ser negativo. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 0. Perfeito. E aí, por fim, na nossa última aula, a gente viu funções do primeiro grau, certo? A gente viu, na verdade, as funções constante e as funções afim. E que são as funções que os gráficos são retas. Agora a gente vem uma outra antiga conhecida nossa aqui, que é a função quadrática. A função quadrática, a gente já viu isso aqui, né? Não viu esse cara aqui, ó? Ax² mais bx mais c esse ano? Quando que a gente viu isso? Queria que vocês me lembrassem aí. Função de segundo grau. Equação de segundo grau, que a gente viu, não foi? Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. A gente viu em equação de segundo grau, tá certo? Só que agora a gente tem uma função com essa cara, né? Quando isso era uma equação de segundo grau, era isso daí, ó, igual a 0, não era? E aí, como que a gente resolvia isso? Ou resolvia por Bhaskara, ou resolvia por... Tem um outro método para resolver a equação de segundo grau. Soma e produto. Soma e produto, exatamente, Ana. Bom, então era isso. Isso daqui, quando a gente tem um zero de uma função, a gente tem as raízes de uma função. A gente sabe quando que ela está cruzando o eixo x, né? Ó. Tudo bem? Então isso vai ser útil para a gente. Igualar a função a zero é descobrir as raízes dessa função. Então Bhaskara vai ser útil para a gente nessa aula de hoje, tá? Bom, função quadrática por quê? Primeiro, né, ó, formalismozinho, f de r em r. O que isso significa? Que não tem restrição nenhuma. Ok? Eu posso colocar qualquer valor de x aqui, ó, não vai dar problema. Por quê? Porque não é raiz, não é denominador. Por enquanto, a gente sabe que não tem problema. Mais para frente pode ser que tenha, mas por enquanto não tem restrição nenhuma. Bom, então por isso eu coloco aqui que meu domínio são os reais. O meu contradomínio pode ser, o ideal é que sempre seja os reais, é menos comprometedor você falar que pode ser qualquer coisa, os disponíveis, né? Mas o meu domínio nem sempre eu posso dizer isso. A gente viu há 2 aulas atrás que às vezes tem algumas restrições. Não é o caso. Bom, então vamos lá. A função não tem restrição para o domínio e ela é desse tipo aqui que a gente já conhece. Ax² mais bx mais c, que a gente já viu em equações do segundo grau. Beleza. O que a gente precisa saber a respeito dessas funções? A primeira coisa, o gráfico vai ser uma parábola. Acho que muitos de vocês já sabem isso, mas sempre vale reforçar. E aí, essa parábola ela tem algumas características que estão descritas aqui também nessa lousa. Qual que é uma delas?
é que eu tenho uma simetria em relação a uma reta vertical que passa pelo vértice dessa parábola. Qual que é o vértice? É o biquinho aqui de baixo. Às vezes pode ser uma parábola com a concavidade para baixo. E aí vai ser o biquinho de cima. Então o vértice vai ser o extremo de uma parábola, tá certo? E aí eu vou pegar uma reta vertical e vou passar por esse extremo, por esse vértice da parábola. E aí eu vou ter uma simetria em relação a essa reta vertical. Por isso, ó, veja, eu coloquei de laranja aqui a simetria e eu coloquei uma reta aqui um pouquinho mais discreta, a laranja também. E aí tem setinha para o lado direito e para o lado esquerdo. Por quê? Porque tudo que está acontecendo para o lado direito está acontecendo para o lado esquerdo. Por quê? Porque há uma simetria na parábola em relação a essa reta vertical que passa pelo vértice. Ou seja, é como se fosse um espelho. Tudo que está acontecendo para a direita está acontecendo para a esquerda. Como se, vamos supor, se eu tivesse um gráfico assim, para um lado, para o outro lado teria que ser uma coisa parecida. Parecida não, igualzinha, tá? O meu desenho aqui não ficou bom. Mas na parábola fica mais fácil de perceber isso. Tudo que está acontecendo para um lado está acontecendo para o outro. Além disso, para finalizar esse primeiro momento aqui, e aí a gente vai fazer o exercício 1, tem uma característica da parábola que vai ser importante, que é o vértice dessa parábola. A gente tem que saber calcular as coordenadas desse vértice, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Neste desenho que eu fiz aqui, o vértice está aqui, ó, pintadinho de roxo. E de roxo, ó, eu grifei aqui o vértice. E aí as coordenadas estão de roxo também. Ó. O x-vértice é a coordenada x do vértice. O y-vértice é a coordenada y do vértice, tá bom? Como que eu calculo o x-vértice? Eu nem tinha colocado aqui as cores. Eu posso melhorar um pouquinho minha lousa, ó. Esse B aqui, por exemplo, eu posso colocar ele de azul, né, para combinar com o Bzinho aqui de cima. Tudo bem? Então, ó, é exatamente usando um daqueles parâmetros que eu vou calcular o meu x-vértice. Um não, né? 2, porque o meu A também eu preciso usar, tá bom? Então vai ficar menos B sobre 2A. Se você tem a formulazinha lá, você tem a lei de correspondência da função, você tem o A, tem o B e tem o C. Então você coloca menos B sobre 2A, você encontra a coordenada x do vértice. Você coloca menos delta sobre 4A e você encontra a coordenada y do vértice. Tá claro? Vamos fazer um exercício e aplicar essas coisinhas. Por enquanto, a gente está parando aqui então, ó, na nossa aula, tá bom? Só vimos esse comecinho. Vamos dar uma olhadinha agora o como que isso daí é aplicado em exercícios, tá bom? Veja, esse comecinho é o mais importante que a gente tem de função quadrática, tá bom? Então, praticamente todos os exercícios a gente vai usar ou isso, ou quase tudo isso, tá? Inclusive nesse primeiro que é um exercício mais básico. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito aí? Está num tamanho adequado? Sim. Então, tá bom. Ó, o retângulo ABCD tem dois vértices na parábola de equação y igual a x² sobre 6, menos 11 sobre 6x, mais 3, e dois vértices no eixo x, como... e dois vértices no eixo x. Espera aí que eu me perdi aqui. O retângulo... Ah, tá. Dois vértices do retângulo, né? Como na figura abaixo. Beleza. Sendo que D é igual a 3, 0, então, ó, esse ponto aqui, o ponto D, ele tá passando aqui pelo 3, certo? Ó, a coordenada x é 3 e a coordenada y já é fácil de ver, né? Mas sempre vale reforçar, é 0. Então, esse ponto do 3 é o ponto 3, 0, tá? O ponto do D. O ponto do D é o ponto 3, 0. 3 de coordenada x, 0 de coordenada y. Faça o que se pede. Determine as coordenadas do ponto A. O que eu sei aqui? Se isso é um retângulo, eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Ó. Se eu tenho este ângulo de 90 graus, eu tenho essa reta aqui, do eixo x, ela é perpendicular a essa reta. Só que como é um retângulo, é perpendicular aqui também, tá certo? Então essa outra reta aqui tem que ser perpendicular à reta vertical. Ou seja, as duas horizontais, elas são paralelas. Tá bom? Eu fiz essa argumentação só para dizer isso, só para dizer que essas duas retas são paralelas. A gente sabe também, né, ó, que lados opostos de um retângulo são paralelos. Também é um outro caminho que eu poderia ter tomado, tá bom? Bom, sendo assim, né, ó, se isso daqui é perpendicular, eu já sei que a minha coordenada do ponto A, o meu ponto A, ele é 3 alguma coisa. Eu não sei o que é essa coisa, mas eu sei que é 3, tá bom?
Como que eu vou descobrir a outra coordenada do ponto A, a coordenada Y? Alguém me diga, por favor. O ponto A está aqui, ó. Como é que eu vou descobrir a outra coordenada desse ponto? Atribuindo x a 3 ou não? Isso. Esse ponto, ele é um ponto que faz parte do gráfico da função, ok? Se ele faz parte do gráfico da função, quando eu colocar o x aqui, ó, eu vou descobrir a coordenada y daquele ponto. Tá certo? Porque todos os pontos que obedecem essa função, perdão, todos os pontos que estão sobre o gráfico dessa função obedecem essa igualdade. Então eu vou colocar o valor do x ali e eu vou encontrar o valor do y. Então vamos lá, o y quando o x é 3. Y vai ser igual a 3 ao quadrado sobre 6 menos 11 sobre 6 vezes 3 mais 3. Tá bom? Isso daqui é a mesma coisa que 9 sobre 6 menos 33 sobre 6. E o 3, para eu colocar um denominador 6 aqui embaixo, quem que eu preciso ter lá em cima? 6 dividido por 1 é 6, né? Vezes 3 é 18. Ok? E só um MMC aqui. Tá estranho isso ou tá tranquilo, gente? Ou eu posso pensar também que 18 sobre 6 é a mesma coisa que 3, né? Só que eu precisava colocar um 6 aqui embaixo. Quem que é 3 vezes para eu colocar lá em cima? É o 18, tá? Se eu fizer essa continha, o que vai dar? Ó, 9 mais 18 é 27. 27 menos 33 é menos 6. Então isso daqui vai dar menos 6 sobre 6, que é igual a 1. Então a minha coordenada y aqui, ó, perdão, é menos 1, né? É menos 1. Eu esqueci de colocar um menusinho aqui. Menos 6 dividido por 6. Então, o meu ponto A, que é a minha questão A, né? O meu item A, determina as coordenadas do ponto A. O meu ponto A é o ponto, deixa eu escrever aqui bonitinho, ó, A igual 3 menos 1. Tá bom? Ó, faltava a coordenada aqui Y, mas a gente acabou de descobrimos que o A é o 3 menos 1. Tá bom? Gente, tudo tranquilo aqui com esse item A? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Professor, Oi, Manuel. eu entendi mais ou menos. Aqui em cima, ó, y, que é 3 ao quadrado, sobre 6, certo? Aí embaixo o senhor colocou que é 9, né? Que é a raiz de 3 quadrado, sobre Isso. 6. E aí esse do lado, né? Continuando o y, né? Que é 11 sobre 6, certo? Aqui Isso. em cima. Aí esse 11 sobre 6 vezes 3 é o que vai dar 33 sobre 6. O de baixo Isso. mantém. Esse 6 mantém. O de baixo mantém, porque quando eu tenho uma multiplicação, ó, esse 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu faço o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Aí fica 6 vezes 1, ó. Aí tá 6 aqui. Certo. E esse 18 sobre 6? Esse 18 sobre 6 aqui era 3 sobre 1, não era? Aham. Só que para eu fazer uma soma de frações, eu preciso ter o denominador sempre igual. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar embaixo por 6 para ter o mesmo denominador. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, vezes 6. Para que todo mundo aqui embaixo fique 6. Entendi. Tá bom? E aí, o que eu faço embaixo, eu preciso fazer em cima. 3 vezes 6 deu 18. Beleza? Beleza. Então tá show. Então, ó, moral da história, né? Conseguimos aí fazer o item A. Agora, vamos determinar as coordenadas do ponto C. Alguém tem alguma ideia do como determinar as coordenadas do ponto C? Dá para usar encontrar o X, aquela coisinha do vértice. Exatamente, a simetria, né? Isso. Exatamente, essa é a ideia, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui, ó, de laranja, né, como de costume, ó. Aqui eu vou colocar o meu vértice de roxo primeiro. Vamos usar sempre as mesmas cores aqui que facilita nosso entendimento. O vértice está de roxo, então eu vou pegar aqui a minha reta e vou fazer uma reta vertical laranja, que passa pelo vértice. E aí eu sei que tudo que está acontecendo para a esquerda não ficou muito reto. Tudo que está acontecendo para a esquerda está acontecendo para a direita, tá bom? Então, o que eu sei? Ó, por exemplo, aqui é o 2 e aqui é o 9, né? Falando da simetria. Esse valor aqui, ó, ele tem que estar bem no meio do 2 e do 9. Quem que está bem no meio do 2 e do 9? 11 sobre 2, que é 5,5.
tá bom? Então, com isso, eu percebo que esse cara aqui, ó, é o 5,5. Por quê? Porque dele até o 9 tem 3,5, né? E dele até o 2 tem 3,5. A distância é a mesma, tá bom? Então, eu descobri esse 5,5 fazendo a média, né? Eu fiz assim, ó, 9 mais 2, 9 mais 2, que é 11 dividido por 2. Aí deu 5,5, tá bom? Bom, além disso, eu sei que esse ponto D aqui, ó, ele tá no 3, né? A coordenada x dele é 3, tá certo? Então, quanto que eu andei do 2,5 para o 3? Do 5,5 para o 3? Eu andei 2,5. Se eu andei 2,5 aqui, ó, eu preciso andar 2,5 aqui para a direita, para chegar no meu ponto C. 5 mais 2,5 é 8. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser 5 mais 2,5. Não é 8, é 7. É 5,5 mais 2,5, perdão. Falei errado agora. 5,5 mais 2,5 vai dar 8, tá bom? Então, essa coordenada aqui do C é a coordenada 8. Só que qual que é a coordenada Y do C? A coordenada X é 8 e a coordenada Y é? O ponto C tá aqui, ó. Escondidinho. 0. 0. Tá bom? Ó, ele tá aqui. Pela simetria eu descobri que é 8 aqui, no X. Mas no Y ele continua no eixo. Então ele continua batendo no 0 do Y. Então é o 8, 0. Certo? Com isso aí a gente resolve esse item C. Na verdade, esse item C, esse item B, perdão, determina as coordenadas. Ele pede as coordenadas, não era só a coordenada X. Eu acho que a Letícia levantou a mão, foi isso? Eu já não lembro mais como é que veio aqui a mãozinha levantada. Deixa eu ver aqui. Não é no chat. Manage Participants. Aqui, tem a Letícia e tem a Larissa. Pode falar, Letícia. Ô, Lucas, eu falei que dava para fazer pelo X do vértice, só que ao mesmo tempo eu me perdi na sua explicação. No caso, você colocou o 11 sobre 6, aí se torna positivo, sobre 2A, mas qual que é o A? Eu coloco... eu não entendi. Calma lá. 11 sobre 6, onde que tem 11 sobre 6 aí? A gente está falando do item A ou do item B? Do item B, quando você foi descobrir o C pelo X do vértice. Calma, ó. Isso aqui foi item A só que eu fiz, tá bom? Sim. Não tem nada a ver. Esse 11 sobre 6 aqui, ó, eu não vi onde que apareceu 11 sobre 6. Não, mas é porque eu vi pela equação da parábola, ali em cima. Não dá para ver pela equação. Isso aí você vai ver só pela simetria, tá? Deixa eu voltar o raciocínio aqui, então. Então me perdi. Peraí. Tudo que acontece para um lado tem que acontecer para o outro, tá bom? Sim. A gente já sabe que a coordenada desse ponto D aqui, ó, é 3, não é? Aham. Peraí. E aqui é 2, né? Onde está cruzando o 0. Tá bom? Tá. E aqui é 9, não é? A outra. Certo? Então tá. 9, não é 2. É que eu ia fazer um paralelo com 2. Bom, esse eixo de simetria aqui, essa reta de simetria, ela tá bem no meio do 9 e do 2. Você concorda? Entendi. Ela está no 5,5. Só que qual que é a distância desse 5,5 para o 3? 2,5. 2,5. Qual que é a distância desse 5,5 para esse outro valor aqui, ó? 2,5. 2,5. 5,5 mais 2,5 é? 8. 8. Ao mesmo tempo, eu poderia ter pensado, tipo, sem ter feito pelo X do vértice, eu poderia ter pensado que do 2 para o D anda 1, então do 9 para o C vai andar menos 1. Poderia, sem ter usado o X do vértice, mas você teria que ainda que usar a simetria. Se a daqui para cá andou 1, a daqui para cá anda 1 também. Perfeito. Excelente ponto, tá bom? Por quê? Porque aqui é do 2 para o 3. Andou 1. Então aqui é do 9 para quem anda 1, né? 9 menos 1, 8. Certinho. E aí, por exemplo, se fosse numa segunda fase e eu fizesse isso sem explicar pelo X do vértice, eu só colocaria pelo eixo de simetria mesmo? Basta você falar assim, ó, pela simetria da parábola é possível, acabou. Você já mostrou de onde veio, tá bom? Você não precisa ficar mostrando tintim por tintim, tá bom? Entendi, obrigada. Imagina. A Larissa tinha também uma dúvida, né? Não, era só a Letícia que estava com a mão levantada. Não, professor, é que eu só ia te perguntar de onde que é esse exercício, se é da apostila, se é do livro ou se é de lista extra, que eu não tô achando. Tá, Larissa, esses exercícios meus de aula, eles sempre são meus, tá bom?
Antes eu estava compartilhando material com vocês porque a gente usava em sala. E aí depois eu mantive. Mas aqui está projetado. Então eu não preciso enviar para vocês. Vocês concordam? Aham, não, beleza. Depois eu vou enviar a lousa. Aí você vai ter acesso a essa questãozinha. Tá bem? Beleza, Então beleza. tá. Vamos lá então. Ó. O item C, para finalizar, calcule a área do retângulo. Tá? Bom, para eu calcular a área do retângulo, o que eu preciso? Aqui está no 3, né? Aqui está no 8, que a gente já tinha calculado. Espera aí, eu esqueci de escrever. Ó. O item B. O ponto C é 80, certo? 80, está respondido também. Agora, para a gente calcular a área de um retângulo, a gente precisa saber quanto que mede as duas dimensões dele. Essa dimensão e essa dimensão. Essa dimensão de vermelho é fácil, né? Ó, 3 para o 8, qual que é a diferença? 5. E a dimensão azul, eu preciso lembrar aqui o vértice do ponto A, as coordenadas do ponto A. Esse ponto A aqui, ele era o ponto 3, menos 1, certo? Ó, aqui está batendo no menos 1. Ou seja, quanto que mede esse segmento de reta azul aqui? Ó? Ele sai lá do 0, né? E vai lá até o menos 1. Tá bom? Então, qual que é a distânciazinha que tem aqui? Tem 1 de distância. Então, o outro ladinho aqui do retângulo é 1. Tá ok? Então, é um retângulo de dimensões 5, 1. Base é 5, altura é 1. Acabou. C, a área do retângulo é base vezes altura, que é igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Tá bom? Gente, tranquilo por aqui. O que eu queria com esse exercício, ele não é um exercício difícil. Eu queria mais explorar a simetria, tá bom? Fala lá, David. Ô, Lucas, eu buguei numa coisa por causa que o exercício, tipo, ele atribui o ponto A e B como vértices, sabe? Aí, tipo, na minha cabeça já veio aquela relação que você já tinha acabado de passar. Eu não poderia utilizar, né? Vamos lá, ó. O que ele está falando assim, ó? O retângulo tem 2 vértices. Uhum. Tudo bem? Os 2 vértices do retângulo estão na parábola. E 2 vértices do retângulo estão no eixo X. Aquela fórmula é para vértice de retângulo ou é para vértice da parábola? Não, de fato, eu entendi que é da parábola. Só que, tipo, na hora, assim, será que tem como atribuir aquela relação Não. para isso? Não, Não, né? isso é uma aula de função de segundo grau. O vértice é da parábola, que é do gráfico da função de segundo grau. Tá Não, bom? beleza, justo. Obrigado. Não vamos misturar as coisas. Uhum. Então tá bom. Então um tá resolvido. Bom, para resolver o 2, eu queria, deixa eu ver, eu acho que eu preciso disso aqui. Preciso. Eu queria falar aqui para vocês todas as possibilidades que a gente tem de parábolas, tá bom? Isso é uma coisa que eu vou enviar isso daqui para você. O ideal é que você tire uma foto desse pedaço, né? Tire um print e imprima, coloque na cabeceira da sua cama e ore e reze isso daqui toda noite, porque isso daqui é muito importante, tá bom? Esse pedaço em especial que eu tô falando. O resto, vocês meio que vão acabar decorando, tá? Se quiser imprimir, etc, bingo. Mas essa partezinha, ela é bastante importante, vocês têm que ter clareza nisso, tá? Por quê? Em equação do segundo grau a gente vai usar isso. Quando tiver que fazer mais algumas restrições de módulo lá para frente, a gente vai voltar a usar isso. Porque a gente vai trabalhar com inequação de segundo grau que precisa disso. Então tenha clareza com relação a isso, tá bom? Vamos lá, ó. O que eu tenho? A gente tinha visto, quando a gente está resolvendo equações do segundo grau, que quando delta é maior do que 0, eu tinha o quê? 2 raízes reais distintas. E eu já tinha falado para vocês. Vocês têm que ter clareza nisso, tá bom? Se não tem, volta nisso depois e tenha clareza. Não entendeu? Aparece no plantão, me pergunta, arruma essas arestas, tá? Porque você tem que ter clareza nisso. Delta igual a 0, 2 raízes reais iguais. Uma outra coisa, tá bom? Isso aí tá tudo na mesma história, né? E a outra, para finalizar, a terceira opção é o delta menor do que 0 sem raízes reais. Há raízes, vocês vão estudar essas raízes, acho que com a Tamira, que é ela que vai falar de complexos, só que essas raízes não são reais. Então aqui no nosso universo é como se eu tivesse 2 raízes distintas, 2 raízes iguais e por enquanto não tem raízes, tá bom? Só que tem que tomar cuidado, esse não tem raízes não tem raízes reais. Agora entra a novidade. A gente está falando do A. Quem que é o A?
o coeficiente que está acompanhando o x², tá bom? Esse A, se ele for positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima. Se ele for negativo, eu vou ter uma parábola com a concavidade para baixo. Acabou, tá bom? É isso, mas agora vamos colocar isso daqui em prática. Se tem duas raízes, lembra lá, ó, se eu tinha uma função do primeiro grau, onde é a raiz, né? É aqui, né? Ó, é onde, para aquele valor de x, o y é zero, tá certo? Então, a minha raiz, ela vai acabar cruzando o eixo x. Ela cruza o eixo x. É aqui, ó, é onde cruza o eixo x que eu tenho a minha raiz. Então, veja, se eu sei que tem duas raízes distintas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui arbitrariamente, porque é só um exemplo, 2 pontinhos que eu sei que ela vai cruzar o gráfico. Tá bom? Então, eu sei que ela vai cruzar o gráfico ali. O que vai acontecer com essas raízes? O que vai acontecer com esse gráfico? Ele tem que ter o A sendo positivo com o delta positivo. O que isso significa? Ele tem que ter a concavidade para cima e tem que ter duas raízes. As duas raízes eu já coloquei ali. Agora falta eu colocar a minha concavidade para cima. Então essa vai ser a cara de uma função do segundo grau que tem A positivo e delta positivo. Tá bom? Vamos ver aqui quando o delta for igual a zero. Quando o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. Se elas são iguais, eu vou ter, é como se eu tivesse só uma raiz. Só vai cruzar uma em um lugar o gráfico, só vai cruzar aqui, ó. Tá bom? Só que não tem como cruzar e descruzar se for parábola. Certo? Então o que acontece? Isso é o biquinho, isso é o vértice da parábola. Ele passa só por ali, ele não chega nem a cruzar. Tá bom? Então essa é uma parábola com A positivo, então a concavidade é para cima. Só que o delta é igual a zero, então tem que ter uma raiz, duas raízes iguais, né? Tem que passar por um ponto aqui. Então a parábola vai ser uma coisa assim, ó. Tá meio difícil, mas deu para entender, certo? Ela passa por esse ponto, ela chega a esbarrar aqui no meu eixo x. Se o delta for menor do que zero, ela tem que ter zero raízes, então ela não pode cruzar o eixo x. Se ela tem concavidade para cima e não cruza o eixo x, ela vai ser alguma coisa assim desse tipo. Tá bom? Gente, tá claro isso? Esses três casos aqui? Alguém tem alguma pergunta? Fala, David. Pode falar já, não precisa levantar a mão. Ah, tá bom. Professor, você poderia repetir o terceiro caso, por favor? O terceiro caso é o seguinte. Quando o delta é menor do que zero, eu não tenho raízes reais. Você concorda? Esse meu eixo x aqui, ó, é um eixo dos reais, não é? São todos os números reais que tem aí. Se não tem raízes reais, não pode cruzar esse eixo. Vamos supor que eu tivesse o desenho de uma parábola que cruzasse aqui, ó. Isso daqui seria a raiz. Mas não pode ter raiz. Então não pode cruzar. Se tem a concavidade para cima e não cruza, só pode ser desse jeito. Porque, veja, a parábola é uma coisa infinita. Se ela tivesse aqui embaixo, uma hora ela teria que cruzar. Então não poderia ser isso. Ela tem que estar para cima, porque ela continua lá até o infinito. E aí só assim que ela não iria cruzar o eixo x. Tá bom? Perfeito, valeu, professor. Show de bola. Aí, ó, vamos lá. Se ela tem o A negativo, a concavidade dela é para baixo. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó, concavidade para baixo, é uma coisinha assim. Só que se, por exemplo, o delta é maior do que zero, tem duas raízes reais distintas. Então tem que cruzar em dois pontos aqui, ó, do eixo x. Se cruza em dois pontos do eixo x com a concavidade para baixo, só pode ser uma coisinha com essa cara. Tá bom? Seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, concavidade para baixo, porque o A é negativo, e duas raízes iguais, só vai bater em um ponto lá do eixo. Se bate só em um ponto e tem a concavidade para baixo, é alguma coisa com esta cara aqui, ó. Tá bom? E por último, a gente tem o caso em que não cruza, tá certo? Se não cruza e tem a concavidade para baixo, né? Ó, delta menor do que zero é 100 raízes reais e concavidade para baixo. Então teria que ser uma coisa assim com essa cara. Tá bom? Gente, uma outra coisinha que eu acabei não falando, mas que é muito importante, é o seguinte, ó. Esse C aqui, ó, quando eu olho para minha funçãozinha,
esse C, que é o termo independente, ou seja, é o termo que não está acompanhado de x, ó, esse tem um x quadrado, esse tem um x. O A tem um x quadrado, o B tem um x. O C é o único que está livre, né? A gente chama ele de termo independente, porque ele está livre, ele é independente do x. O C é igualzinho àquele B. Vocês lembram, ó, ax mais b, que era a minha função afim? Vocês lembram o que era esse B na minha função afim? É o que intersecta o y. É o que intercepta o eixo y. Então, o C aqui, que é o independente, também é onde intercepta o eixo y, tá bom? É fácil perceber isso, por quê? Porque é quando o x é zero, tá vendo? Ó, quando o x é zero, isso daqui tudo some. Então, o f de zero é C. Aí é só você ver aqui, ó, o f de zero tá aqui, então é onde cruza o eixo y, tá bom? É uma maneira aí de você saber sem ter decorado. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma perguntinha desses casos? Isso vai ser muito importante, especialmente daqui a umas 2, 3 aulas, tá? Vamos dar uma olhadinha. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. O Manuel levantou. Fala lá, Manuel. Eu poderia repetir essa última parte lá em cima, por favor? Posso. O C, tá vendo esse parâmetro aqui, ó, numa função de segundo grau? Tô vendo. Tá. Vamos supor que ele fosse 1, tá bom? Eu tenho toda a minha função e aqui é 1. No gráfico, ele vai cruzar, significa que a minha parábola vai cruzar aqui no eixo y, vai cruzar no ponto 1. Entendi. Tá bom? O C é onde cruza, tá vendo? Ó, eu coloquei um C aqui e aqui eu representei por um C, onde está cruzando. Sempre assim. Então, por exemplo, onde estaria o meu C aqui nesse primeiro caso? Estaria aqui. No segundo, aqui. No terceiro, aqui. No quarto, estaria aqui. No quinto, aqui. E no sexto, aqui. Tá bom? Valeu. Imagina. Vamos lá, então. Ó. Vamos para o exercício 2. Agora o negócio começa a ficar interessante, tá? Na verdade, eu acho que ele fica bom mesmo lá no exercício 4, mas tudo bem. Se f é uma função de R em R, o que é o primeiro R e o que é o segundo R? Vamos lembrar. Vou ficar martelando isso forever. Acho que alguém comentou no chat, foi isso? Eu ouvi um barulhinho. Não. E aí, ninguém vai me falar o que é esse F de R em R? O que é o primeiro R e o que é o segundo R? Quero ouvir. É Domínio contra domínio. Domínio contra domínio. Beleza. É uma função definida por isso. Essa daqui é a minha lei de correspondência. Então, os valores de x para os quais f assume valores positivos, o que vai acontecer aqui? Para eu saber quando que é positivo e quando que é negativo, eu preciso ter uma ideia do gráfico. Tá bom? Só que essa ideia de estudo de sinais, que é uma coisa que a gente vai ver no futuro, ou seja, saber quando é positivo, saber quando é negativo, saber quando é maior do que zero, quando é menor do que zero, tá? Se eu quero saber quando que a minha f é positiva ou negativa, vocês concordam que a minha f ela é positiva? Vamos supor que eu tivesse uma parábola aqui. Para esses valores aqui, ó. Tá certo? Então, é esses valores de x, ó. Que eu teria a minha f positiva. Onde que eu teria valores negativos da f? Aqui, ó. Tá bom? Aqui também. Valores negativos. Esses valores negativos estão aqui. Então, veja, ó. Onde que eu tenho valores positivos? Entre as raízes. Tudo bem? Onde que eu tenho valores negativos? Para fora das raízes. Tá bom? Se fosse com a concavidade para cima, seria o contrário, né? Ó, os valores negativos estão aqui no meio e os valores positivos ficam para fora. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Vamos fazer o exercício aqui e aí a gente amarra direitinho mais nas conclusões desse exercício. Vamos ver, ó. Então, o que eu preciso fazer no fim das contas? Se eu sei que tem uma relação forte aí com as raízes, eu preciso descobrir as raízes. As raízes de uma função é quando essa função é igual a zero. Então, f de x igual a menos 2x² mais x mais 1, eu quero saber quando ela é zero, porque eu quero descobrir as raízes dessa função. Mais x mais 1. Tá bom? Como que eu resolvo isso aqui? Por Bhaskara ou por soma e produto. O Bhaskara, nesse caso, vai ser mais fácil. Então, eu vou fazer lá, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, só que o delta é b² menos 4ac, e aí dividido por 2 vezes a.
Vamos resolver isso aqui professor. então. Oi? Mas toda vez eu posso, tipo, igualar a zero, se eu ver que é uma função de uma equação de segundo grau? Por que a gente está igualando a zero? É isso que eu queria saber. Porque a gente quer descobrir quando que o gráfico dela vai cruzar o eixo x. Tá, então, tá. Ó, vamos supor que eu tenha uma funçãozinha aqui, tá? Ó, vou dar um exemplo, tá bom? Eu não sei como é que é essa função, eu vou chamar ela de g. Só que se eu igualar isso aqui a zero, você concorda que eu estou descobrindo quando ela é zero? Quando ela é zero é quando ela está aqui, né? Ó. Vamos supor que eu iguale isso aqui a 1, acho que fica mais fácil, porque fica fora do eixo. Eu traço aqui o 1zinho. Quando que g de x é igual a 1? Quando eu tenho um x que leva lá para o 1. Quando eu tenho um x que leva lá para o 1. Quando eu tenho um x que leva lá para o 1. Tá clara essa ideia? Sim, Mesmo, porque tem que estar claro. sim. Então tá Aí, bom. como ele pediu os valores positivos, você tá vendo todos os x maiores que zero, é isso? Tipo, Não, tudo não que estou vendo inverte todos os x maiores do que zero. Eu estou tentando descobrir onde a minha função, a função que eu ainda, que é essa daqui, né, que é diferente dessa azul que eu desenhei, onde que ela cruza o eixo. Porque você está percebendo que nesse intervalo aqui, por exemplo, só tem valores positivos? Sim. Nesse intervalo aqui, por exemplo, só tem valores negativos? Uhum. Quando que cruza o zero? É quando eu tenho raiz. Então é nesse momento que eu vou ter a minha mudança de comportamento. Eu estou Entendi. descobrindo as raízes para ver quando que tem mudança de comportamento. E aí eu me basear nisso para responder. Tá. Faz sentido? Faz. Então tá bom. O Manuel tá com a mão levantada. Gente, quando vocês tiverem dúvida, não levantem tanto a mão, porque eu não vou ficar vendo isso. Vai passar despercebido. Baixar, desculpa. Esqueceu de baixar? Então tá bom. Então, num próximo momento, quem quiser interromper, interrompe, tá? Fica à vontade. Porque senão depois eu tenho que voltar bem lá para trás, enfim. Eu prefiro já tirar a dúvida na hora, tá? Então, ó, menos b, quem que é o b aqui, ó? É 1. Então vai ficar igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem que é b ao quadrado? É menos 1, né? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 2. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Menos 2 vezes c, que é 1. Tá bom? Então aqui, ó, vai ficar 8 mais 1 é 9. Então isso daí vai ficar a raiz de 9, que é 3. Tá certo? E aqui é 2 vezes menos 2. Moral da história, né? A gente ficou aqui com um x, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por menos 4. Porque 2 vezes menos 2 deu menos 4 aqui embaixo. Isso aqui, então, é igual a menos 4 sobre 4. Ou, porque menos 1 menos 3 deu menos 4. E menos 1 mais 3 vai dar mais 2. Perdão, é menos 4 dividido por menos 4. Ou menos 1 mais 3, que é 2, dividido por menos 4. Esse primeiro vai ficar menos 4 dividido por menos 4 é 1. E o segundo é 2 dividido por menos 4, que vai ficar igual a menos 1 sobre 2. Tá bom? Então, o que eu descobri fazendo essa contaiada toda? Eu descobri que o menos meio é raiz e o 1 positivo é raiz. Tá bom? Ó, 1 é raiz e menos meio é raiz. Então, aqui, ó, menos meio e 1. Tudo bem? O que eu preciso para desenhar essa parábola, para terminar de desenhar essa parábola? Identificar a concavidade. Identificar a concavidade. Qual que é a concavidade dela? Ó, quem que está aqui, ó, no A? Menos 2, certo? O que a gente tinha visto lá em todos os tipos? Que se o A é negativo, a concavidade é para baixo, tá bom? Então, vamos lá, ó, concavidade para baixo. Preciso fazer alguma coisa assim, ó. Certo? E tem que ser simétrico, né? Tudo que está acontecendo para cá, está acontecendo para cá. Então, não poderia, por exemplo, desenhar uma parábola assim, né? Ó, tortinha. Não faz sentido. Porque você tem toda uma simetria aí por trás. Então, uma coisa assim. Beleza? Com isso aqui, quando que a f de x, quando que essa f de x aqui, ó,
Ele quer saber para quais valores ela assume, para quais valores de x a f de x assume valores positivos. Por exemplo, se eu pego o x igual a 2 aqui, ó, x igual a 1,5. Onde que está minha f? Ela é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. Quando eu pego, por exemplo, o 0, onde que está minha f? Positiva. Quando eu pego, por exemplo, o meio, onde que está minha f? Positiva. Então, onde que ela é positiva? Para todos esses valores que estão entre o menos meio e o 1. Tá bom? Todos os valores entre menos meio e 1, se eu vou lá na minha f, ela é positiva, 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 positiva. Se for fora desse pedaço, ó, negativa, não entra. Negativa, não entra. Tá bom? Então tem que ser entre menos meio e 1. Veja que ele só fala dos casos em que é menor, em que eles são positivos. Ou seja, eu quero saber quando que a f de x é maior do que 0. Não me interessa os casos em que ela é igual. Os casos em que ela é igual é aqui, ó, são as raízes. Então o menos 1 e o 1, o menos meio e o 1 não vai entrar na resposta, só entre os casos positivos. Então, ó, bolinha aberta aqui e é esse intervalo, do menos meio até o 1, sem incluir eles. Ó, menos meio até o 1, sem incluir eles. Sem incluir eles. Tá bom? Gente, tá claro isso aqui? Isso vai ser uma coisa muito importante. É importante para o nosso entendimento aqui dos gráficos, tá? Mas vai ser muito importante daqui a 3 aulas. Então, eu preciso que vocês tenham clareza nisso. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Ô, senhor, você pode explicar de novo por que que é aberto? Por que que é aberto? Porque quando que f de x é igual a 0? Foi o que a gente acabou de calcular, não é? F de x é igual a 0 quando x é 1, x, né, é igual a 1 ou menos 1, menos meio, você concorda? Uhum. Só que ele não está pedindo quando ela é maior ou igual, quando é positiva ou nula. Ele está perguntando quando que f é maior do que 0. Então, o igual a 0 não entra na resposta. Só entra o maior. Entendi. Mesmo? Uhum. Então, Obrigada, tá, senhor. imagina. Então, vamos lá, ó. Gente, com isso, eu queria passar aqui para uma outra parte aqui da aula, então. Vou fazer o exercício 3 aqui. Já me embananei aqui, muita coisa que eu escrevi. Depois eu dou uma organizada aqui na lousa e mando para vocês, tá bom? Ó, o que eu tinha falado para vocês lá mais no começo da aula, né? Que eu poderia calcular, eu precisava falar do vértice por conta da simetria, mas agora eu vou dar mais ênfase aqui, ó, a essas formulazinhas, tá bom? Como eu já falei, eu não vou ficar me estendendo muito nisso, mas basicamente, eu tenho um vértice, esse vértice ele tem uma coordenada x e esse mesmo vértice tem uma coordenada y. Eu consigo calcular essas coordenadas, ó, a coordenada x é menos b sobre 2a, os mesmos lá da fórmula, o b e a da fórmula. E o y vértice eu consigo calcular com o delta a gente sabe calcular usando esses caras, dividido por 4a. Então é só aplicar a formulazinha que está tudo resolvido. E isso vai ser muito, muito, muito importante, tá bom? Porque tem muito exercício de vestibular que pede para você maximizar ou minimizar uma função de segundo grau, tá bom? Então, essas fórmulas vocês têm que ter clareza, vocês têm que ter elas também guardadas. Quem adora fazer isso? Enem, curiosamente no ano passado não fez, então se fosse para dar um chute, eu diria que esse ano vai ter uma dessas, tá? Vocês vão ver na tarefa, essa tarefa, por exemplo, só tem questãozinha Unesp, FUVEST, Unicamp, Enem. Por quê? Eu acabei colocando umas de fora também. Mas isso cai muito. Cai tanto que eu não precisei nem pegar tanto exercício sem ser desses vestibulares. Então, essa é uma aula importantíssima. Tanto é que a nossa próxima aula, eu tenho que dar uma aula lá antes da aula de funções trigonométricas da Tamira, talvez eu encaixe aí no meio. Eu preciso ver com ela direitinho como é que ela tá. Mas se eu não precisar dar essa aula, a nossa próxima aula é função quadrática 2, que eu vou dar uns truques para vocês resolverem exercícios clássicos e continuam usando máximos e mínimos. Então essas fórmulas vocês têm que ter. E vocês vão ver lá na tarefinha. É só FUVEST, Unesp, Unicamp, etc. Tá bom? Diretaço. Tem que saber. Inclusive ano passado caiu na FUVEST, tá?
Exercício 3, então, ó. Esse aqui é mais pragmático, ele é mais diretão. E aí eu acho que é melhor assim para a gente fazer a discussão, mas vocês vão ver que na tarefa tem alguns que contam uma historinha, você tem que interpretar. Mas enfim, ó. Examine essa função real, ele está dando aqui, né, ó, f de x, eu vou até copiar, porque é importante a gente olhar para esses dados aqui com um certo destaque. Não vale a pena deixar eles ali pequenininhos. 3x². Examine a função real quanto à existência de valores e pontos de máximos e mínimos. E analise o problema e assinale a alternativa correta. Então, ó, o que todas as alternativas estão falando aí? Elas estão falando que a função tem um máximo que vale tanto para x igual a tanto. Ou que elas têm um mínimo igual a tanto para x igual a tanto. O que vocês acham? Que essa função tem um máximo ou ela tem um mínimo? Um mínimo. Por quê, Natália? Porque como a concavidade é para cima, teoricamente o vértice tem um valor mínimo, porque está na parte negativa. E você caiu na pegadinha da questão. Ai, que ótimo. Do jeito que a gente conhece, não era melhor escrever assim, ó. F de x igual a menos 3x² mais 2? Para onde que é a concavidade dessa funçãozinha? Ah, é para baixo. Para baixo. Tá bom? Eles foram Não tinha visto. traiçoeiros. Ontem, quando eu estava fazendo, eu também tropecei nisso, tá bom? É normalíssimo, tem que prestar muita atenção. Tipo, é uma coisa assim, eu já tinha visto que a concavidade era para baixo, mas na hora de jogar na fórmula, eu me embananei. O ideal é você sempre fazer do seu jeito, de um jeito que você sistematiza, porque a chance de você errar é menor, tá bom? Então, se olhou isso, você gosta de fazer primeiro com A, depois com B, inverte a ordem. É o ideal, tá bom? Vamos lá, então. Ó, vamos aplicar as formulazinhas. Eu vou aplicar essas fórmulas aqui, tá, gente? Ó, coordenadas do vértice. Eu vou reescrevê-las aqui, fiquem tranquilos, tá bom? Enquanto a gente faz o exercício. Eu quero saber as coordenadas, certo? Ó, a primeira coisa que eu sei é que como o A... Então, ó, a primeira conclusão que a Natália chegou aí, o A, ele é menor do que 0. Então, a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Eu não tenho um ponto de mínimo. Se fosse com a concavidade para cima, seria um ponto de mínimo. Mas a concavidade para baixo é um ponto de máximo. Com isso, né, com essa ideia da concavidade para baixo, ó, como A é menor do que 0, concavidade para baixo, fazer assim, eu já sei que, portanto, isso aqui tem um máximo. Tá bom? Então, eu já sei ó, que o valor mínimo, essa aqui que fala que atinge valor mínimo está errado, e essa daqui que atinge valor mínimo está errado também. Tá bom? Já era. Já aumentava as suas chances aí de acertar, só olhando para um bendito A e tendo domínio desta tabelinha aqui. Tá? E nem é um domínio, porque você só estava sabendo isso aqui, ó, do A positivo e A negativo. Não estava nem fazendo a conexão aqui com os deltas. Tá certo? Mas são informações bem importantes. Vamos lá, então. Aí, além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Espera aí que eu fui para uma menos. Aí a gente vai ter o seguinte. Para saber o x-vértice, que é a coordenada x, x-vértice é menos b sobre 2a. Tá bom? O b aqui da minha função, ó, eu vou olhar aqui que deixa a gente menos confuso, tá bom? O b é 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2a. 2 vezes menos 3. Isso aqui é menos 2 dividido por menos 6. Menos com menos vai dar mais. E aí eu divido os dois por 2, por 3, por 2. Vai dar 1/3, tá bom? E aí então o meu x-vértice deu 1/3. Eu já sei que ela é uma parábola com a concavidade para baixo e que o x-vértice está no 1/3. Então tá aqui, ó, tá positivo o x-vértice. E outra, eu sei que o meu C aqui, né, ó, isso aí não faz parte da questão, mas eu sei que meu C é quanto? 0. 0. Tá bem desenhada a minha parábola aqui? Não. Ela tem que passar por onde? 0. Pelo 0. Como ela tem que passar pelo 0 e ela é simétrica, se aqui a distância é 1/3, aqui a distância é quanto? 1/3. 1/3. Então todo mundo concorda que aqui também, ó, é o 2/3. Eu já descobri a outra raiz.
Só pela simetria, tá bom? A simetria vai ajudar muito a gente. Não precisava saber, tá? Eu só tô fazendo alguns parênteses aqui, aumentando um pouquinho, discutindo um pouquinho o que a gente viu com o que tem aqui pra gente discutir no exercício. E por último, eu tenho o y-vértice. A fórmula do y-vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Menos delta, vamos calcular o delta aqui, ó, vai ficar menos. O delta é b quadrado, que vai dar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é 0. Dividido por 4 vezes a, que é 4 vezes menos 3. Tá bom? Tranquilos? Alguma coisa estranha aí nessa fórmula? Então tá. Então, ó, isso aqui vai dar 4. Primeiro, né, para começo de conversa. Isso aqui é 0, né, ó. 4 vezes menos 3 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, esse cara aqui já era, ó. Ele some. Tá bom? Aí vai ficar aqui, ó. 4 dividido por 12. É menos 4 dividido por menos 12. O menos com menos vai dar mais. E aí vai, então, dar 4 sobre 12. Só que 4 sobre 12 é a mesma coisa que 1/3. Então, meu y-vértice, ó, descobri o x-vértice é 1/3, o y-vértice é 1/3 também. Ou seja, o vértice aqui dessa parábola, a coordenada y, também vai ser 1/3. Tá bom? E aí acabou. Ó. Olha que esboço bonito do gráfico. Sabemos as raízes, sabemos o vértice, sabemos onde está cruzando no C. Tá ótimo. Com isso aí você já tem um esboço bem bonito, suficiente para você fazer o seu gráfico. Tá bom? Mas veja, era máximo, ó. A função atinge um máximo, não é de 2/3, é de 1/3, então isso aqui está errado. Atinge um máximo de 1/3 no ponto 2/3. É 1/3, 1/3, né? Que a gente tinha calculado. Então está errado também, ó. Máximo, 1/3, 1/3. Então era a alternativa E aqui. Tudo bem? Professor, Fala lá, David. a Rubia mandou mensagem. Ela tem uma Deixa eu ver dúvida. aqui. Deixa eu ver, Rúbia. É o Diego Eu não também. entendi porque seria valor máximo e não mínimo. Uhum. Tá, vamos por partes então. Primeiro para a Rúbia aqui. Por que é máximo? Por que é máximo e não mínimo? Porque quando eu olho para essa função, quem é o meu a, que é quem está acompanhando o x²? É um menos 3. Quando o meu a é negativo, eu tinha falado lá para vocês, ó, a concavidade da função é para baixo. Toda função que tem concavidade para baixo, ela vai ter um valor aqui, ó, que é o máximo. Todos os valores sem ser aqueles são menores, né, ó. Tá bom? Se eu tiver uma concavidade voltada para baixo, como esses 3 casos aqui, eu vou ter um valor mínimo para minha função. Todos os valores acima dele, todos os outros valores estão acima. Então eu tenho um valor mínimo. E aqui nesse caso eu tenho um valor máximo. Então concavidade para baixo, valor máximo. Concavidade para cima, valor mínimo. Tá bom? Rúbia, me responda aí se isso resolve sua dúvida, tá bom? Senão a gente discute um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Não entendi, beleza. E o do Diego, professor, não entendi esses valores do delta. Os valores do delta, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Os valores do delta, o delta, como é que é o delta? Ele não é, deixa eu só apagar esse vermelhinho aqui, ó. O delta, ele não é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o meu b? O meu b é o 2. Então eu coloquei aqui, ó, 2 ao quadrado, porque é b ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a é menos 3, tá bom? Vezes c. Só que o c não aparece aqui, ó. O c é 0, vezes 0. Tá bom? E aí ficou isso aí. Diego, tudo bem? Tá claro isso? Você quer me fazer mais alguma pergunta? Discutir um pouquinho mais isso? Beleza. Show de bola. Então vamos lá, ó. Para finalizar, eu quero resolver esse exercício aqui, ó. Nosso exercício 5. Eu vou resolver ele de 3 maneiras diferentes, tá bom? A gente vai até 11h40. Eu espero que eu demore uns 10 minutos em cada um. Só que para fazer isso, eu preciso mostrar uma outra coisinha para vocês. Tem outras maneiras de eu escrever aquela mesma função, tá bom? Isso aqui, ó. Isso aqui. Eu consigo escrever
com o mesmo A, tá vendo, ó? Aqui. Só que eu consigo escrever de outra maneira. Vocês se lembram que isso aqui, ó, quando eu fatorava, lá na nossa segunda aula, se eu não me engano, acho que foi na segunda. Quando eu fatorava isso daqui, ficava A vezes x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz. Vocês lembram dessa fatoração? Ou pelo menos vagamente? Vagamente. Vagamente, tá. Então tem que lembrar. Isso aí vai ser importante para ajudar muito a gente, tá? Quem que é esse R1 e esse R2? São as raízes da função. Ou seja, eu igualo a função a zero, faço Bhaskara, descubro as raízes e posso substituir aqui. É uma outra maneira de eu representar a minha função de segundo grau. Então, f de x, eu posso, se for uma parábola, eu posso escrever ela dessa forma, mas eu posso escrever ela dessa forma. E essa é a forma fatorada, né, ó, que a gente tinha visto lá em fatoração. Tá bom? Tá vendo? Ó? É em fatores. Eu estou fazendo uma multiplicação e isso aqui é o resultado, isso aqui é o produto. Além disso, eu tenho essa outra forma aqui, que é a forma canônica. A forma canônica, ela vai escrever em função do x vértice e do y vértice. Tá bom? Veja que em ambos os casos, eu tenho o meu A igualzinho àquele A da minha função classicona. Tá bom? De ax² mais bx mais c. Só que na minha forma fatorada eu só tenho as raízes, eu não uso mais nem o b nem o c, eu só uso as raízes para escrever, tá bom? E na minha forma canônica, eu continuo usando A, mas agora eu uso x vértice e y vértice, tá bom? Putz, professor, mas eu vou ter que calcular x vértice e y vértice para usar? Não, não se desespere, eu vou mostrar o porquê que você não precisa fazer isso. Porque você vai usar cada uma dessas maneiras quando for oportuno você usar, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. As raízes da função, o que aconteceu aí no enunciado? Tem um negocinho preto aí, né? A folha tá rasgada, não é? Eu queria que vocês me falassem se tá rasgado de propósito ou não. É óbvio que tá, né? Mas por que tá rasgado de propósito? Porque você vai achar outra raiz de alguma forma. De que Sei lá. forma? Na forma fatorada? Não. Não? Ó, vamos entender aqui graficamente o que está acontecendo, tá bom? Primeiro, uma das raízes é menos 1, tá bom? Deixa eu colocar isso daqui melhor, ajustar isso aqui nos eixos, que aí fica um pouquinho mais fácil de ver. Pronto. Uma das raízes é menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. O vértice, ele está em 1, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Tudo bem? É menos 4. Não entendi, perdão. Não é menos 4? É menos 4? É menos 4. Perdão, deixa eu ajeitar isso aqui então. Ele está no 1, menos 4. Deixa eu voltar aqui. Eu vou precisar jogar esse eixinho aqui também mais para cima. Aí, bingo. Obrigado. Senão eu ia fazer um monte de coisa e depois ia ter que consertar depois. Aqui, ó, menos 1 e 1, menos 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Menos 4. Tá bom? Tá aqui. Se isso aqui é o vértice da parábola, tem quantas maneiras de eu desenhar isso aí diferente? Uma só, né? Aqui é um vértice e aí vai subir e vai passar por aqui. Tá bom? Só que a parábola não tem uma simetria? Pela simetria eu não consigo descobrir quem que é a outra raiz? Por que eu estou falando isso? Vamos pegar a nossa retinha laranja. Tá bom? Qual que é a distância aqui do meio para cá? Ó? Não andou 2? Aqui não andou 2? Quanto que tem que andar para cá? 2 também. 2 também. Quem que é a outra raiz? 3. 3. Olha lá. O exercício era redundante. Ele dava informação desnecessária. Tá bom? Tá dando mole para você. Então aproveita esse mole aí e resolve o exercício. Tá bom? Ó, vamos resolver ele de 3 maneiras. Tá? A nossa primeira maneira vai ser por sistema. Veja que isso daqui, essa nossa primeira maneira, ela é muito parecida
com uma das maneiras que a gente resolveu a equação do segundo grau, a função do primeiro grau, as funções afins, tá? Que uma daquelas maneiras era por sistema, tá certo? Aqui a essência é a mesma. A gente sabe que a nossa função, ela é uma função do tipo y igual a ax² mais bx mais c, tá certo? Esse a aqui é um parâmetro que eu preciso encontrar. Esse b é outro parâmetro que eu preciso encontrar. E esse c é outro parâmetro que eu preciso encontrar. Se eu preciso encontrar 3 parâmetros, eu preciso resolver 3 incógnitas. Eu preciso de quantas equações para isso? 3. 3 equações, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para eu ter 3 equações, eu preciso ter 3 pontos. Olha só que curioso, eu tenho 1, 2. Se o exercício me deu o terceiro bingo, se ele não deu pela simetria, eu encontrei. Eu tenho 3 pontos. Então, o que eu sei aqui? Eu sei que f de menos 1, quanto que é o f de menos 1? 0, né? F de menos 1 é 0. Quanto que é o f de 1? O f de 1 é menos 4. F de 1 é menos 4. E quanto que é o f de 3? O f de 3 está lá, está aqui já, né? Ó, é 0. Ele cruza o eixo x. Então, f de 3 é 0. Tá bom? O que isso significa, né? O que é, nessa primeira maneira, o que esse sistema significa? Eu posso escrever ele de outro jeito. Como que é a f de menos 1? Ó, no lugar desse y, eu vou escrever f, tá? F de x. Tudo bem? Porque o y está em função do x. Então, eu posso pensar nele como uma função, tá? Se eu quiser descobrir a f de menos 1, eu preciso colocar menos 1 aqui. Então, vai ficar assim, ó, a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c. Eu estou trocando aqui o f de menos 1, estou jogando aqui, estou trocando por isso, tá bom? E isso daqui tem que ser igual a 0, que é uma coisa que eu tinha visto no meu exercício. A f de 1, eu vou colocar 1 no lugar do x, né? Então, eu vou fazer assim, ó, a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, igual a menos 4. E por último, a f de 3. A vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c, igual a 0. Tá bom? Gente, eu queria que vocês me falassem se esse passo daqui para cá tá tranquilo para vocês. Porque se não tiver, vocês precisam se manifestar agora. Então tá bom. Então, ó, eu vou melhorar esse sisteminha aqui, vou escrever ele um pouquinho melhor, tá? Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes a é a. B vezes menos 1 é menos b. C continua sendo c, né? E 0 continua sendo 0. Igual a 0. Tá bom? Aqui, né? A segunda linha, a segunda equação que eu tenho. 1 ao quadrado vezes a é a. B vezes 1 é b. E C continua sendo C. Só escrevi um pouquinho melhor aqui. E agora eu vou escrever a última, ó. 9A mais 3B mais C igual a 0. Tá bom? Gente, por uma questão de tempo, eu não posso ficar resolvendo esse sisteminha 3x3 aqui. A gente já aprendeu a resolver. Deixo aí de tarefa para vocês. Mas eu vou colocar aqui a resposta, tá? Vou resolver ele bem rapidinho aqui. Eu já percebi por isso daqui, ó. O A igual a tanto, o B igual a tanto e o C igual a tanto. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se eu já tinha colocado aqui o... Ah, eu já tinha colocado. Isso daqui vai dar A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 3. Tá bom? Resolvendo esse sistema 3x3 aqui. Faz aquele esquema lá, pega aqui a primeira equação, isola o C, substitui nas outras duas, aí vai dar uma equação 2x2. Aí tá mais em casa do que nunca, tá? Mas qualquer coisa, apareçam no plantão, a gente resolve essa continha juntos. Vamos lá então, ó. O que ele perguntava aqui no fim das contas, né, ó?
Sabendo-se que o vértice é o ponto tal, os valores de A, B e C são respectivamente, então ó, ele queria saber quem que era A, quem que era B, quem era C. Que foi exatamente o que eu resolvi ali. Tá bom? Ó, A, B e C é isso. Então a minha resposta é 1, menos 2, menos 3. Que é a alternativa B aqui, ó. Tá bom? 1, menos 2, menos 3. Vamos supor que ele precisasse que você descobrisse qual que era a função. Você ia substituir lá, né? No lugar do A, fx é igual a ax, então é 1 vezes x quadrado, mais b vezes x mais c. Então ficaria isso aqui, ó. Tá bom? Por quê? Deixa eu fazer aqui, ó. No lugar do A, eu tinha que colocar 1. Aí eu coloquei aqui, ó. 1 vezes x quadrado é x quadrado. No lugar do B, eu tinha que colocar menos 2. Coloquei o menos 2 aqui. E no lugar do C, eu tinha que colocar menos 3. Tá aqui, ó. Menos 3. Tá bom? Então, eu conseguiria dizer também quem é a minha lei de formação. A minha lei de correspondência. Tá bom? Calculando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá claro isso, pessoal? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Porque acabou aqui. Eu vou resolver da segunda maneira agora. Então, beleza. Então, ó, vamos lá. A segunda maneira, como que ela vai acontecer? Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Já está lá num outro slide, tá bom? Essa primeira maneira. Fiquem tranquilos, eu vou mandar para vocês. E agora eu vou escrever uma segunda maneira aqui. Vamos lá. A nossa segunda maneira, ela vai... Quando que você vai conseguir usar... Deixa eu explicitar aqui também uma coisa. O que a gente precisou para resolver essa primeira maneira? A gente precisou de... Das coordenadas das raízes? A gente precisou de 3 pontos, não foi? A gente Isso. conseguiu, ó, f de um ponto, f do segundo, f do terceiro, tá bom? Então, o que a gente precisava aqui? A gente precisava de 3 pontos. 3 pontos do gráfico, 3 pontos da função, tá? A nossa segunda maneira, a gente vai precisar das duas raízes. Eu vou escrever aqui só raízes. Mais um ponto. Tá bom? É isso que a gente vai precisar para resolver da segunda maneira. Só que, pela interpretação que a gente tinha dado por exercício, a gente descobriu as duas raízes, né? Na verdade, ele já dava essas duas raízes. E ele dá um outro ponto, que é o ponto 1 menos 4. É o que eu preciso, tá? Qual que é a segunda maneira que eu tenho de escrever? Ó, eu vou até copiar de lá para vocês verem claramente qual é a conexão que eu estou fazendo entre o que está lá na nossa lousa inicial e o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou pegando essa forma fatorada aqui, ó. Tá bom? Eu estou copiando aqui só para vocês verem de onde que está vindo. Verem onde que vocês podem buscar essa informação. Então, a minha segunda maneira de resolver, eu vou resolver usando aquela segunda maneira de escrever a minha função. Tá? Ó, fx é igual a isso. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as raízes ali. Tá certo? Ó. Aí vai ficar assim, ó, fx igual a vezes x menos 1, que vai ficar x mais 1, vezes x menos 3, que é x menos 3. Tá bom? Eu peguei as raízes que já estavam dadas no exercício e coloquei ali. Acabou. Tá? Aí o segundo passo que a gente vai fazer é, eu sei que esse ponto 1 menos 4, ele faz parte aqui. Então eu sei o que? Ó, eu sei que f de 1 é igual a menos 4. Tudo bem? Como que é o f de 1? Eu vou colocar 1 aqui e 1 aqui. Então vai ficar assim, ó. F de 1 vai ficar a vezes 1 mais 1 vezes 1 menos 3. E isso aqui é igual a menos 4. Por que eu estou fazendo essa continha? Para descobrir quem é o A. Porque eu já sabia a minha função, só que estava faltando um termo aqui para eu determinar, que é o A. Então eu preciso de um ponto para resolver uma incógnita. Aí vai ficar assim, então, ó, A vezes 2 vezes... aqui não era menos x, era menos 3, né? Perdão. 1 menos 3. Vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, ó, menos 4 vezes A é igual a menos 4. A é igual a menos 4 sobre menos 4, que é 1. Tá bom?
eu resolvi aqui que o A é 1. Então, eu vou pegar essa equaçãozinha mesmo, que estava faltando só um parâmetro para eu determinar, e eu determinei usando aquele ponto, e aí eu vou descobrir aqui, ó, eu já descobri que o A é 1, então eu posso substituir aqui por 1. Como eu queria saber quem era o A, o B e o C, eu preciso desenvolver isso aqui. Então eu vou fazer, ó, x² menos 3x mais x menos 3. Isso aqui deu o quê? Ó, x², f de x, é igual a x² menos 2x menos 3. Tá bom? Essa aqui é a minha funçãozinha, não é? Ó, que está lá no começo do exercício. Era quem eu precisava descobrir. O A, o B e o C. Ó. 1, menos 2, menos 3. Tá claro isso, pessoal? Eu tô achando vocês muito quietinhos. Eu não tô vendo o rosto de todo mundo. Então eu não faço ideia do como que estão as coisas. Eu quero ouvir perguntas. David é o que mais aparece aqui. Ele tá tranquilo. As meninas aí que sempre participam, a Letícia tá aí, a Natália, como é que tá aí essa história? Essa eu achei melhor fazer do que a outra. E ela é. A outra mata tudo, tá bom? A outra mata tudo. Porque, veja, se você tem as duas raízes e mais um ponto, você tem 3 pontos, você concorda? Uhum. Só que poderia ser que o meu exercício, ele não me desse as raízes. Poderia ser que ele me desse esses pontos aqui, ó. Esse e esse. Se ele me desse esses 3 pontos, você teria as raízes? Não. Você conseguiria fazer pela segunda maneira? Não. Não conseguiria, tá bom? Então tomem muito cuidado. A primeira maneira, ela é a mais forte. Não é à toa que eu coloquei ela aqui como primeira, tá bom? Uhum. No entanto, quando você puder usar a segunda maneira, veja, a primeira maneira a gente nem resolveu esse sistema aqui loucão, que ia dar trabalho. Às vezes dá mais trabalho ainda. Às vezes é com números bizarros, 200, etc. Então, sempre que você puder usar a segunda maneira, use. Mas nem sempre você vai poder. Tá bom? Alguém tinha falado alguma coisa. Fala lá. Professor, No chat. Desculpa, David. não, relaxa, Letícia. Claro, entendi. Tá. Gi, que parte que você não entendeu? Eu preciso que você seja um pouco mais específica. Acho que é a parte que você montou a função, Lucas. A do f de x. Tá, embaixo da parábola, beleza, era isso mesmo. Ó, no começo eu tinha um desenho dessa minha eu sabia como escrever essa minha parábola, essa minha função do segundo grau, essa minha função quadrática. E aí eu já sabia quanto que valia o R1 e o R2. Então eu já tinha substituído aqui. Essa é uma fórmula genérica. Mas eu já tinha colocado aqui dados do meu exercício, que são as raízes, para você ter uma noção um pouco, para você já chegar isso daqui é uma genérica. Eu queria chegar na desta parábola. Então eu já coloquei 2 dados aqui, ó, esse e esse, as 2 raízes, aqui. Só que ainda tem uma incógnita aqui, não tem? Que é o A. Eu fui lá, descobri o A, aí eu depois só substituí o A. Ó. O A que eu já tinha descoberto, eu coloquei 1 aqui. Só que, escrito dessa maneira aqui, ó, eu consigo descobrir quem é A, quem é B e quem é C? Não consigo. Então, eu precisava transformar essa maneira de escrever aqui, ó, naquela maneira clássica, que é essa daqui, ó. Tá certo? Como que eu transformo uma na outra? Eu desenvolvo. Aí eu desenvolvi, fiz o produto aqui, normal, né? Fiz a distributiva, a dupla, e cheguei aqui no quanto que era. Só que aí, quando eu desenvolvi, fiz essa distributiva dupla, eu cheguei nisso. Quando eu cheguei nisso, eu cheguei nessa cara aqui, ó. E aí eu consegui determinar quem era o A, o B e o C. Tá claro isso, Gi? Então tá bom. Então foi isso aí que aconteceu, tá? E para finalizar, tem uma terceira maneira. Ai, caramba, é no mesmo... Eu quero usar o mesmo slide. Peraí, deixa eu duplicar aqui. Tem uma terceira maneira de você fazer isso, tá? E aí deixa eu apagar tudo que tá aqui. E aí a gente vai fazer essa terceira maneira. Apagar pelo outro jeito que é mais rápido. Isso daqui, gente, se vocês tiverem a primeira maneira, vocês matam qualquer exercício. Ela é a melhor,
tá bom? Se vocês tiverem a segunda maneira, vocês ganham velocidade. E se vocês tiverem a terceira maneira, vocês ganham velocidade também. Só que é um outro caso que você ganha velocidade. Veja, eu escolhi esse exercício, não foi à toa, porque ele dava para resolver dos 3 jeitos. Tem exercício que você vai resolver só do primeiro, tem exercício que você vai resolver do primeiro e do segundo, e tem exercício que você vai resolver do primeiro e do terceiro. Tá bom? Mas o segundo e o terceiro, nem sempre você vai conseguir. O mais forte é o primeiro. Quando você vê uma oportunidade de resolver pelo segundo ou terceiro, você vai ver que é bem mais rápido. Então aproveita, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui de vermelho, ó, o que você precisa para resolver dessa segunda maneira, tá bom? O que você precisa para resolver da terceira maneira? A terceira maneira ela é mais legal, porque você só precisa de 2 coisas. Você precisa do vértice, mas aí você precisa das 2 coordenadas, tá bom? Mais um ponto. Então, olha que interessante. Nesse caso, você precisa só de 2 pontos. Você não precisa de 3. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o gráfico. No entanto, quando você tem o vértice mais um ponto, a gente já viu o que acontece. A gente tem o terceiro ponto. Porque se você tem o Deixa eu colar aqui rapidinho. É melhor eu falar isso mostrando. Se você tem o vértice e tem um ponto, que é aqui esse ponto e esse ponto, pela simetria você encontra o outro ponto. Então, se você tem o vértice e um ponto, você tem 3 pontos. Tá bom? Então, parece que você precisa de menos, mas não. Na verdade, quando você tem o vértice, você tem a informação por conta da simetria. Tá? Então, ó, show de bola. Vamos lá. Ó. Mas, nesse caso, você nem precisava saber que aqui era o 3. Tá bom? Nem precisava saber que aqui era o 3. Nem precisava desse dado aqui, ó. Ou não precisava do menos 1. Você precisava só de uma das raízes. Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma baixada aqui na luz do computador. Rapidinho, deixa eu só ver aqui para ele não desligar sozinho aqui do nada. Só um minutinho. Achava que estava ligado, mas não estava. Agora foi. Bom, pronto, ó. Deixa eu colocar maior aqui. Pronto, a gente vê esse último caso. O último caso, ó, onde que ele está? Mais uma vez, vamos lá na fonte. Peguem aqui a forma canônica, tá bom? Na tarefinha eu tive o cuidado de escrever, sempre que dava para resolver de 2 maneiras, eu escrevi as 2. Se dava para resolver de 3, eu escrevi as 3. Então eu recomendo fortemente que você, na tarefa, abra lá o arquivo de resolução. Ah, eu resolvi e deu o gabarito. Mas veja se não tem outras maneiras de resolver. Professor, eu não estou conseguindo fazer das 3, eu também não quero perder o tempo fazendo das 3. Faz da primeira, a primeira é a mais importante. Mas bate o olho na segunda, bate o olho na terceira para você ir se acostumando. Se para você já é claro a segunda e a terceira, de vez em quando resolve por elas também para você treinar, tá bom? Para você ter um arsenal aí maiorzinho. Bom, para finalizar então, ó, qual que é a carona da minha função pela forma canônica de escrevê-la? A cara dela é A vezes x menos x vértice ao quadrado mais y vértice, tá bom? Então vamos lá, ó, o x vértice e o y vértice está aqui, ó. Quem é o x vértice aí nesse exercício? 1. 1. É quem está lá na coordenada x, né? 1. Então x menos 1 ao quadrado mais o y vértice, que é o menos 4. Menos 4. Então é mais menos 4, eu vou colocar só menos 4 aqui. E aí eu preciso de um ponto, porque ainda me falta uma incógnita. É igualzinho o raciocínio do anterior. Quem é esse ponto? Precisava ser raiz? Não. Veja que eu coloquei aqui, ó, vértice mais um ponto. Veja que eu coloquei aqui, ó, raízes mais um ponto. Esses pontos não precisam ser raízes. Aqui nem tem como, né? Porque 2 pontos já são a raiz. Esse ponto aqui nem pode ser raiz. Mas quando eu estou falando de vértice, o terceiro, o ponto a mais que eu preciso, não precisa ser raiz. Neste caso mas não precisa, tá? Então vai ficar assim, ó, f de 1, esse aqui é o nosso primeiro passo, o nosso segundo passo é descobrir o a. Para descobrir o a, eu preciso colocar, por exemplo, f de menos 1. F de menos 1 é igual a vezes menos 1 ao quadrado, menos 4. O f de 1 é 0, né? Tudo bem? 0 é igual a vezes menos 1
menos 1 é menos 2. Ao quadrado vai dar 4. Então, é A vezes 4 é igual a menos 4. Eu vou passar esse menos 4 para o outro lado, vai ficar assim, ó, 4 igual a 4A. Então, A é igual a 1. Acabou. Descobriu o A. Agora é só substituir aqui, ó, que era o que estava faltando na minha função. Muito parecido com o que eu fiz anteriormente, tá? Então, a minha f de x é igual a A. Deixa eu copiar aqui, que aí vocês vão saber exatamente de onde está vindo. Ó, eu estou pegando exatamente isso aqui, ó. Só estava faltando o A para eu fazer. Então, eu vou colocar aqui. E no lugar do A, eu vou colocar o A que eu descobri, que é 1. Então, vai ficar 1 aqui, ó. Portanto, f de x, eu vou só desenvolver, ó. 1 vezes isso aqui vai ficar quanto? Ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo, mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Ó, eu troquei isso daqui por isso. Só que ainda falta eu usar o meu menos 4 ali, ó. Menos 4. Portanto, f de x é igual a 1x² menos 2x menos 3. Acabou. Está resolvido também. A é 1, B é menos 2, C é menos 3. 3 maneirazinhas diferentes de resolver o mesmo exercício. Tudo bom? Ô Lucas, ficou acho que um igual a mais ali na quarta linha. A quarta linha? Ah, ficou um igual a mais. Esse aqui era para ser menos 4 só, né? Show de bola. Obrigadão, Felipe. Nice. Gente, desfeita a confusão. Alguém tem alguma dúvida aí com relação a qual que é uma das 3 maneiras? Professor, eu tô sentindo que eu vou apanhar nessa tarefa hoje porque eu tenho problema com o sistema de 3. Você poderia só rapidinho voltar naquela questão e resolver? Porque senão eu acho que eu vou apanhar bastante na tarefa. Gente, quem quiser indo aí, o que eu tinha para falar eu já falei, tá bom? Uma boa semana para quem quiser ir. Dá uma descansadinha aí antes da aula do Castilho. Vou ficar mais uns minutinhos aqui tirando dúvidas, tá bom? Quem quiser ficar também, fique à vontade. Aqui, ó, você lembra o que eu fazia? Pegava a primeira equação e isolava. É B menos A, não é? Lá da primeira, tá bom? Ó, primeira, segunda, terceira. Aí, ó, eu vou substituir na segunda. Vai ficar assim, ó, A mais B. Mais C vai ficar mais B menos A, né? Igual a 0. Tudo bem? E aqui eu vou substituir na terceira. Na terceira, vai ficar no lugar do C, B menos A. Então, vai ficar 9A mais 3B mais C. Então, vai ficar mais B menos A. Igual a 0. Tá bom? O que é isso aqui, ó? Eu acho que eu já entendi, já. Eu não sabia esse passo inicial. Por isso que Aí depois vira um sistema 2x2. Você resolve esse, você vai saber o A e o B, substitui o A e o B na primeira função, em qualquer uma dessas equações, e aí você tem o A e o B. Tá bom? Beleza. Obrigado, É a professor. mesma coisa. Você isola, substitui, isola, substitui. Dá para fazer por soma e por subtração, mas eu vou deixar isso daí lá no escalonamento com a Tamira, tá bom? Ok. Professor, a Rubia mandou dúvida no chat. Deixa eu ver aqui. Eu vou indo. Tchau, professor. Obrigado. Até mais, David. Obrigado eu, cara. Na primeira maneira, a segunda equação não seria igual a menos 4 ao invés de 0? Deixa eu ver. Isso, seria igual a menos 4. Eu que comi bola aqui, tá bom? Porque era aqui, ó. Eu arrumei ali o lado esquerdo dela e não arrumei o lado direito, né? Quer dizer, arrumei, mas arrumei errado. Beleza? Tá certíssimo. Isso significa que você entendeu muito bem aí a ideia. Tá bom? Então tá bom. Obrigado você me corrigiu aí. Aí pelo menos a lousa eu mando direitinho lá pro pessoal, tá bom? Gente, qualquer dúvida, estou aqui mais uns 2, 5 minutinhos. Acho que eu não atrapalho o Castilho, porque eu tô acabando a aula bem no horário hoje, né? Se alguém quiser tirar uma dúvida, estou aqui. Ô, Lucas. E aí, Johan, como é que você tá, cara? Tudo certo, você? Tudo certo. Obrigado por contribuir aí com o material, viu? Você já fez algumas correções aí, eu te agradeço muito, viu? Imagina, mano. Toma aí. Se você tiver, não se acanhe de me falar, tá? Assim, se você tiver com preguiça de me falar, tudo bem, não tem erro. Mas se você puder, eu te agradeço sempre que você puder me falar, tá bom? Que eu quero deixar isso mais redondo possível. Beleza, sem problema. Diga lá, cara. Eu tenho muita dúvida quando eles dão, por exemplo, em questão de
O Enem faz muito isso, dar em reais, por exemplo, e aí você colocar isso numa função em segundo grau. Eu não sei fazer. Tipo, uma empresa faturou tal, não sei o quê, e eu não sei identificar se é função afim, se é primeiro grau, se é segundo grau. Tá. O que vai acontecer é o seguinte, na nossa próxima, para a tarefa dessa semana, eu coloquei principalmente aquelas que descaradamente é de segundo grau. Que ele já coloca lá alguma coisa multiplicado por x², etc, etc. Na próxima aula, como isso é um assunto, como eu falei aí ao longo da aula, é um assunto muito recorrente em vestibulares. Então, para a próxima aula, eu preparei alguns exercícios que são chave. E isso inclui um desses casos aí que você tem dúvida. Então, essa dúvida que você tem, pode ser, Johan, que eu deixei passar aí 1 ou 2 exercícios que você vai apanhar um pouco essa semana, tá bom? Mas aí você faz uma estrelinha, que na semana que vem eu vou explorar melhor isso. Eu vou cair bem em exercícios mesmo. E aí eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro isso. E aí você participa, tá bom? Pergunta mesmo, vai bem no seu calo aí que a gente resolve isso na próxima aula. Tudo bem? Tá bom, obrigado, Lucas. Eu só não prometo que vai ser na próxima aula, porque talvez eu tenha que fazer um de alterações em gráficos para dar uma força para a aula de funções da Tamira. Mas eu vou ver quando que ela vai dar exatamente, e aí se tudo der certo, semana que vem é a continuação dessa aula, tá bom? Se não, daqui a 2 semanas a gente resolve isso. Beleza, valeu, hein? Então tá show. Tô indo aí, valeu. Tem dúvida no chat aí. Tô vendo. Obrigado. Boa Falou, aula aí boa educativa semana aí. para vocês. Deixa eu ver aqui a Rúbia. Tenho só mais uma dúvida. No primeiro exercício, na parte que você descobriu o 1 que está em azul, pode voltar? Ah, posso. Deixa eu voltar lá. Na primeira maneira ou no primeiro exercício? Deixa eu ver aqui. No primeiro exercício, beleza. Vamos voltar lá. Exercício 1. O que tem aqui, Rúbia? Conta para mim. Não é 1, é menos 1, tá? É 3 menos 1. É a coordenada desse ponto A. 3 menos 1. 3 é o x e o menos 1 é o y. Mas aí eu não sei se a sua dúvida permanece sendo menos 1 ali ou não. Tá, seria 1 do quadrado. Vamos lá, vamos com calma. Eu vou apagar aqui, tá bom? E a gente vai fazer essa ideia. Esse ponto D aqui, ó, ele fala que é 3, não é? Tudo bem? Na verdade é 3, 0. Mas onde que ele está aqui a coordenada y? É 3. A coordenada x é 3, tá bom? O que acontece? Ó, essa funçãozinha, esse gráfico aqui, ele obedece uma lei. Essa lei está dada aqui em cima. Tudo bem? O que vai acontecer? Se essa funçãozinha obedece uma lei, quando eu colocar o x igual a 3 aqui, ó, no lugar do x eu colocar 3, eu vou descobrir o y correspondente dele. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei o y, igualei lá a função e coloquei no lugar do x o 3. Aí eu descobri o y respectivo, né? O y para aquele valor de x. E aquele y deu menos 1 quando eu fiz as continhas. Aí eu não sei se você quer que eu refaça as continhas aqui com você, se essa explicação foi o suficiente. Ai, perdão, 1 da letra C. Então, ó, vamos lá. O que acontece? Você descobriu esse menos 1 aqui. Tá certo? Aqui é menos 1. E aqui, ó, do ponto D, é 0, não é? Qual que é a distância do 0 até o menos 1? É 1. Então, a distância desse ponto aqui até esse, verticalmente, né? É 1. Tá bom? Então, eu descobri aí um lado do retângulo. E aí eu precisava do outro, o outro era 5. Mas aí, se você quiser, a gente fala também do outro. Tá tranquilo o outro? Entendeu? Então, tá show. Então, beleza. Gente, mais alguma dúvida? Tem mais um pessoalzinho que ficou aí. Não sei se é mais para ver a dúvida dos outros. Imagina. Bom, qualquer coisa a gente está lá no plantão também.
tá bom? Para quem fica aí, não está se manifestando, eu acho que ficou mais para dar uma olhadinha mesmo. Então, boa semana aí para vocês e eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau.